Ó, tá indo já. Foi mais perto. Problema. Sim. Então você evita falar enquanto estiver batendo na bolinha. Porque. Tipo assim, enquanto estiver batendo a bolinha, não pode falar. Sim. Tirei, sabe? Tirou já? Tirei. Não, vai pra churrasqueira. Tem. Pegou bem? Ó. Esses dois ficam pra ponta boa. Eu vi. O dia que a moça apresentou pra nós, ela mostrou. Mesmo esquema, deixa, não pode matar 8 e... Pode ser. Aquela pedrinha vai ficar massa, tá? Vai. Então... Você lembra do lado de boi? Não, o que eu pensei de conversar foi de como a IA nos trouxe até aqui, tá ligado? O que você abriria falando sobre? Vê qual que foi? Nossa ideia. Agora foi grande. 11, foi então. Então o que você abriria falando sobre? A primeira coisa é que se não fosse a IA, não teria chegado até aqui. Eu abriria porque assim, pode de novo. Isso eu... Se for olhar de skills, cara, boa parte das coisas como a gente fala hoje, principalmente de sistemas e marketing e tudo mais, a gente está falando em termos de hard skills. Se for falar tecnologia, uma delas é programação. Sim. Eu não tinha essa. Então, falando de IA principalmente, uma das primeiras dores que ela resolveu da gente, das entras em si, é sua, da gente em si, foi, cara, conseguir que a gente automatizasse, por exemplo, o primeiro processo. Eu acho que aqui começa. Onde começa a IA nas entras? Começa no disque e no vídeo, pra mim. Porque naquele momento a gente tinha uma demanda, não sabia como executar. Fomos para cima do ChatGPT. E a partir daquele momento eu acho que assim, a gente introduz IA dentro da nossa vida como empresa. Eu acho que daquele ponto para o ponto que a gente está agora, e se for olhar, a gente está falando de um ano e meio. Um ano e meio máximo. Não, eu acho que de execução mesmo é um ano. Ah, sim. Agora, se for olhar para o estágio que a gente está, e aqui é uma coisa, a gente não vê as coisas passarem, mas é como não saber qual foi o próximo passo disso. Tenta puxar. Sim. Não, é um absurdo. A gente não vê as coisas passarem e eu acho que, bom, a gente tem toda essa pira, né, de que a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e não ver as coisas passarem, eu acho que é o nosso próprio problema. Pode ser. Sabe? E assim, eu acho que o único próximo passo que a gente encontra não, só terminar aqui. E eu acho que a gente não sente evolução, mas ao olhar para um ano atrás, ao olhar para um ano e meio atrás, que é quando a gente começou a fazer, a gente olhava que a gente vivia basicamente de perguntar as coisas pro GPT e hoje, a gente tem um bot rodando fazendo tudo que é operacional dentro da empresa. o Google, porque vamos imaginar, várias coisas antigamente você precisava no chat GPT, várias coisas antigamente você olhava no GPT e ia confirmar se o Google dizia a mesma coisa, Sim. Entendeu? Sim. Você não tinha disso ainda, você ainda tinha desconfiança do que era dito pelas IAs naquele momento. E assim, falando que possivelmente tenha sido o nosso próximo passo,
Eu acho que é a partir do momento onde NR1 entra na nossa empresa, entra na nossa vida, Sim. como um tema importante e tudo mais, e entra uma dor que a gente fala, vamos resolver essa dor. Porque até então a gente só pensava em fazer formação, né? E aí eu acho que entraria de novo, porque se não fosse provavelmente a gente não teria executado o que a gente executou, falando demais em si. Eu acho que entra muito nesse ponto, exatamente nesse ponto, porque a gente aprendeu muito sobre IA exatamente quando a gente decidiu desenvolver a plataforma da NR1. Sim. Né? Então eu acho que foi descobrir o Logo, não, antes do Logo a gente foi descobrir o Wix que tinha IA integrado, né? Então, a Hosting. Tentando algumas coisas. Então eu acho que entra IA no meio da jogada nesse ponto. Sim. Que é quando a gente tenta desenvolver um aplicativo. E aí isso foi destrinchando várias coisas, porque na época do Disc e do MFP, que você fez os aplicativos lá pelo Google Forms e tal, até tinha o ChatGPT te ajudando. Sim. Porque ninguém sabia nada de programação naquela época. Eu não ouso dizer que sabia. Não, nunca. Não sei até agora, porra. Meu Deus, não mata 7 mais nunca ali. Então, a gente, mesmo que já existia lá o ChatGPT para ajudar, hoje você olha para a operação e além do ChatGPT, hoje o Lovable é basicamente 60%, 70% da operação. Muito provavelmente. Hoje é aquilo, né? Mas assim, o que é uma semana atrás que eu tenho usado o Cloud para poder criar dentro do Lovable. Mas até então era, 90% provavelmente. Sim. Pô, o Lovable fez pra gente desde a parte de full stack até o envio dos e-mails, por exemplo. Sim. Não, tudo, né? E eu acho que é muito louco que hoje você pega qualquer pessoa que não use o Lovable, não faz ideia do poder que é. Né? E eu não sei, eu fico pensando como que você poderia ensinar as pessoas sobre o que é, sabe? É olhar que assim, hoje basicamente eu não tenho dúvida que a maioria dos processos que não envolvam processos criativos que a gente tem, ou processos que envolvam decisões que sejam importantes, decisões emocionais, né? Cara, não tem como fazer essa porra nova, ou cloud que seja, porque na verdade é olhar que assim, cara, é inevitável. Uma coisa que a gente sempre fala, a gente já chegou tarde para várias coisas. Bitcoin, terreno barato e claro, um monte de coisa. E puta, pra IA, a gente chegou bem cedo. Então assim, eu não tenho dúvida que daqui pro futuro é impossível fazer as coisas na mão. Eu acho que esse é o momento, na verdade, para falar disso. Sim. Sabe? Eu acho que nunca foi tão quente falar sobre a IA quanto é agora, sabe? E eu acho que assim, para continuar aplicado no negócio. Você só sabia o que era IA para criar no logo, criar as automações, enfim, criar essas coisas de full stack, certo? Criar aplicativos em si. Mas hoje a gente já consegue, por exemplo, automatizar a nossa emissão de nota fiscal. Sim. Outra coisa. Não, e hoje envio de e-mail. Não, hoje envio de e-mail, nota fiscal, pagamento, aviso de pagamento atrasado. Hoje nada a gente faz sem IA. Não. Praticamente nada. E Traz para 5 anos atrás ou 6 anos atrás, a gente precisa provavelmente, no mínimo, de mais uma pessoa. No mínimo. Mais uma pessoa. E eu acho que hoje. Eu esqueci. Eu tô capturando 7 lá. É que eu penso que assim, antigamente, a gente usava IA, apesar de parecer um uso avançado, a gente só usava IA para criar aplicativo. Vamos pensar assim, automatizar uma função de cabo a rabo. Só que hoje, a gente usa, de fato, para poder automatizar processos internos. Porque eu
acho que é uma grande mágica, na real. Não é só pensar em criar coisa nova. A gente tem essa mania de criar coisa nova. Que hoje a gente já até fez um vídeo sobre um aplicativo novo, né? Enfim. Mas eu acho que assim, automatizar o que já está pronto, que já roda. Automatizar o que já roda sozinho, eu acho que aí que é a grande máquina de entender que essa é uma máquina que você deveria usar na sua operação. Você deveria usar na sua operação de fato, mas usar ela como um apoio, como um funcionário. Então, assim, eu acho que é tudo para gente jogar, na real. Não é pegar É pegar, por exemplo, o processo comercial que está dando o marketing está dando para a empresa e trazer ela para dentro. Automatizar tudo? Ainda não sei. Não, mas por exemplo, aquilo que eu te falei de a gente criando a área de membros própria, cara, é pegar todo mundo que já vinculado ao ZPI, que já existe. Sim. Pegar todo mundo que está atrasado e tirar o acesso. Aqui entra uma coisa. Se pegar qualquer um que vai ver esse vídeo depois e falar, você tem um meio de pagamento? Puta, mas precisa cacetar as coisas, não precisa de nada. Precisa basicamente achar uma empresa que suporte a infraestrutura que você precisa, conectar ela dentro de um sistema feito com IA e que entenda bem a linguagem que a infra fala. Acabou. Não precisa de nada, velho, precisa disso. E quanto tempo demora para vocês? Sinceramente, se for olhar. Puta, quanto tempo você demorou para fazer a Zé API? Puta, se for olhar a 2 semanas? A casca, puta, talvez uma semana. Para deixar ela do jeito que tá hoje, umas 2 semanas, cara. Então, assim, eram coisas que, cara, a gente é sócio já há mais ou menos 2 anos. Puta, se fosse olhar, você pensava que você tem medo de pagamento? Não. Não, e eu acho que hoje o que mais me encanta da coisa da IA é a verticalização. E faz uma palavra. Eu acho que a IA proporciona uma verticalização que você não consegue sozinho. Mas que hoje, por exemplo, no nosso caso, a gente fez um sistema de gestão próprio, né? A gente não usa atualmente, mas a gente fez. Eu fiz lá um sistema de gestão de tarefas, gestão de clientes, etc. Meio de pagamento próprio, tudo vinculado a uma fintech, mas é próprio, né? A intermediação é própria e hoje a gente fecha o primeiro cliente para vender esse sistema de meio de pagamento e basicamente tudo hoje, a área de membros própria, o sistema da Mindra a gente fez interno, que a gente tinha pago uma nota para desenvolvedor e hoje a gente fez próprio. E eu acho que a verticalização que a IA traz para dentro do negócio e a velocidade para isso é absurdo. A Mindra a gente refez em 3 dias. Foi um dia que a gente estava num evento em São Paulo, a gente ficou no Airbnb tomando uma cerveja e refazendo o sistema inteiro do zero em 3 dias refez a casca. E aí mais uma semaninha ali para ajustar tudo, né? Se falar que, pô, tá frito, em 3 dias. Agora, pensar na verticalização, pensar em tudo que um lojista pode fazer interno, de controle de estoque, de emissão de nota, de tudo que o cara pode fazer. E eu acho que essa é a maneira correta, na verdade, de pensar. Porque assim, normalmente uma empresa ela nasce, ela vai contratando o serviço que ela precisa. Tá, contrata isso e vai contratando. Quando você para analisar que talvez, ao invés de eu contratar, eu possa fazer pelo mesmo preço, ou mais barato, ou melhor, que me dê mais autonomia. Nem sempre é mais barato, mas às vezes não é mais barato, mas às vezes te dá a mão, né? Agora, eu acho que é aí que entra a grande mágica da coisa. Porque, por exemplo, o sistema que a gente usa, por exemplo, para meio de pagamento, ele consegue oferecer para a gente o serviço de nota fiscal. Eu não quero pagar, mas eu também não quero fazer na mão. Por que não automatizar, por exemplo? Cara, é uma linha que toda empresa precisa fazer. Toda empresa precisa emitir nota. Aqui no mundo. Por que não automatizar uma coisa dessa? Você vai ficar refém, por exemplo, do seu sistema lá que você contrata? Sim. Por que não fazer um próprio? Ou do contador fazer. Ou do contador, enfim. E aqui, eu acho que entra, puta, não mais. E talvez o uso básico comece naquilo, cara. Coloca uma moeda dentro do teu PC e fala, cara, organiza pra mim. Você fez isso. Eu fiz. Você tipo organizar um passo. Foi muito louco, porque a organização para mim sempre foi um problema.
E mesmo nos nossos drives compartilhados, eu vou criando pasta e colocando as coisas. Sim. Aí eu falei, puta, organiza tudo por assunto, tipo de arquivo e, enfim, etc. Né? A gente era acostumado com a IA que a gente falava alguma coisa para ela, ela devolvia e a gente executava. Hoje ela está no nível que você fala. Você fica, acho que a dica do século, não, dica do século não sei, porque as coisas mudaram. A dica do mês. Tem um mês que as coisas mudaram. A dica do mês tem 20 dias do mês, né? O Cowork, Cloud Cowork e o Cloud Code são as melhores IAs do momento, com certeza. Pelo menos para a gente, né? Não sei se eu conheço, se alguém conhece outra, mas, cara, ela organiza o teu PC, ela entra, executa. Eu tava comentando coisa no seu terminal. Comentando com a Ângela ontem, eu precisava fazer aquela apresentação institucional para mandar para as empresas. Eu pedi para ela entrar no site do Sebec, entrar no site da Mindra, extrair tudo que precisasse e gerar uma apresentação no Canva. Aí eu pedi, ele gerou várias imagenzinhas. Aí eu falei, puta, mas eu não queria que gerasse imagem, eu queria que gerasse uma apresentação. Ele falou, clica na imagem. Aquela imagem é só uma preview. Ele falou, clica na imagem porque lá no Canva já está. Sim. Então ele criou 4 variações de apresentações diferentes de slide. E uma coisa bem engraçada. Antigamente, não muito, mas antigamente, falando de antigamente, não é como se fosse muito tempo, não é? Falando há 6 meses atrás, que basicamente tudo que a gente construía há 6 meses ou antes era desse jeito. Eu falava, ela me dizia o que eu precisava fazer e eu executava do lado de cá. Era isso aí. Hoje ela não é mais. Então, possivelmente, o nosso próximo start seja colocar de fato agents, que é o que a galera tanto fala, os AI agents, para poder rodar 24/7. Para poder fazer. Então, assim, cara, agora é o momento. Você compra um Mac Mini, instala lá 1, 2, 3, 4, 5 IAs para poder rodar 24/7. Então, uma supervisiona a outra e uma executa a outra e por aí vai. Né? Li alguma coisa sobre essa semana, cara. Você tipo 2 centavos por hora, uma coisa assim. Acho que é 2 centavos por hora. O custo não chega a $10 por dia, você rodando como se fosse 14 agentes separados dentro do mesmo sistema. Então a gente ainda não chegou nesse passo onde as coisas aconteçam sem basicamente a mão humana. Mas esse possivelmente seja o próximo passo. Então é olhar que antes a gente tinha muito daquilo, né? Pô, eu uso o chat GPT. Eu vou usar só o chat GPT. Não, meu. Hoje os sistemas, essas coisas das IAs, elas permitem se unir, elas permitem se comunicar, e eu acho que é aí que ganha de fato a escala que você precisa. Porque entra num ponto onde antes você tinha uma cabecinha só pensando que era sua, e depois veio a IA, aí você pensa em 2. Por que você não colocar uma para pensar com a outra e ela se resolver? Que eu acho que era uma das grandes coisas que a gente pensava lá atrás, antes de existir a Manus, Sim. Que era de criar um time que ia se conversar, e aí depois a Manus veio, fez mais ou menos isso, né? Sim. E eu penso que assim, que de verdade, é aí que mora talvez a tacada do próximo ano, não sei. Falar da próxima década é muito longe, mas talvez do próximo ano sim. Que é ter esses AI agents que vão fazer as coisas por você, literalmente. Então você copia, entre aspas, o seu cérebro, você pensa sobre o assunto, e a partir dali você tem uma IA mãe que supervisiona todas as suas outras AIs. E a partir daí, cara, eu acho que é onde tudo acontece. Então, voltando para o que a gente fala de operação hoje, cara, o Cláudio provavelmente alavancou bastante um pouco do que a gente tinha de
automação, essa coisa toda de desenvolver, etc. Então eu acho muito que assim, ela provavelmente vai estar com a gente e vai levar a gente pro próximo. Né? Então assim, falar de processo sem isso hoje é basicamente impossível. Então, documento aqui porque assim, ela fez parte do espaço de tempo. A gente não usa cloud, por exemplo, há muito mais do que, sei lá, 3 meses. Acho que não deu isso. Então eu acho que aí que entra a grande diferença, porque assim, a gente usa ChatGPT há pelo menos 1 ano e meio, e a diferença que o cloud fez em 3 meses é muito maior do que o chat fez em 1 ano e meio. Com certeza. Lógico, a gente tinha 0, pro que a gente tinha com o chat foi muito, mas puta, do que a gente já tinha, o que a gente tem hoje é um espaço muito grande. O cloud fez a gente alavancar. Não, e hoje o que o Cloud faz ele executa, né? Muito diferente do que o GPT faz, que é te ajudar a pensar, e ajudou muito. Sim. Na época, o Cloud executa. Essa é a grande diferença pra mim, sabe? Sim. É aquilo que eu sempre falei pra você, que a gente sentia falta no book, quando essa porra ainda nem era direito. Será que um dia vai ter o cara que você falar e entrar e fazer? Chegou, velho. E chegou. Sim. Não, mano. E eu já vejo muita gente falando, né? Eu comentei agora do Manus, eu tinha que sair aqui, mas da Manus, que as pessoas hoje fazem um time de agentes de IA e colocam o time para operar. Colocam um time para operar. Então, um time, um cara de marketing, um cara jurídico, um cara de não sei o quê, você dá uma ordem, coloca, as pessoas estão chamando até de subagentes. Eu achei interessante. Eu dei um nome para eles como se fosse uma IA mãe, que é a sua mente, supervisionando. Mas a subagente, né? Que é interessante, porque pô, você pode basicamente hoje criar um workflow, colocar ele para rodar. Se você só criar e colocar o Cloud para rodar, ele vai fazer. Se você não fizer, se você não colocar se você, além de fazer o workflow, fazer uma skill para cada etapa e ensinar ele a executar as skills devagar, ele vai fazer de uma forma absurda, porque hoje basicamente ele... Vamos lá. Você pode ensinar ele basicamente a rodar cada etapa de uma vez conforme você quer. Sim. Né? Então, puta, eu não sei nem o que pensar de como vai ser isso no futuro. Antes era fácil. Antes era fácil de falar, puta, e quando ele puder executar? E agora você não tem nem... Ah, mas outra coisa. Quando a gente descobriu a porra da NVIDIA, pô, que mágica. Então, que antes era uma coisa absurda, né? Então, que mágica que era. E hoje, no final das contas, o Boeing 737. E que hoje, cara, você nem precisa do Windows 8, tudo roda em VPS, velho. E a gente nem sabia que era VPS. Não. E a grande mágica é que você não precisa saber o que é um VPS. Mas aí eu te falo. Você não precisa entender o que é. Entrando aqui na pauta do que a galera fala, puta, daqui a pouco a galera não tá pensando mais. Só não pensa quem não quer, porque na verdade assim, a IA te deixa várias dúvidas e ela te provoca. Por sorte. Ela te provoca muito, na verdade, é conhecer o que você não conhece. Porque o que eu digo? É fácil mandar ela fazer, mas mano, você não entender nada do que ela tá falando, um desse é hebraico, porra. É muito diferente de só estar funcionando e você entender por que funciona. Exato, porque sim de quebrar. Porque provavelmente quer. Então, nossa. Então eu penso que assim, cara, é quase impossível hoje fazer o que essa galera fala, é só mandar fazer. Cara, você tem que ser muito. Você tem que ser muito. Não sei nenhuma palavra pra isso, mas você tem que ser muito esquisito. Negligente. Talvez. Ser muito, tipo, acomodado pra só fazer o que a IA fala. Beleza? E, pô, isso não existe. Porque, ó, é como eu falei, pô, o primeiro contato com a mais profundo assim foi
foi fazendo a automaçãozinha lá do disco. Cara, aquilo me provocou de um jeito a entender, pelo menos a lógica da coisa. Então eu não sei É até que hoje. assim, é que eu odeio programação muito. Sim, Mas, pô, eu vejo que você curte pra caralho, assim, estar fazendo e entender o que você tá fazendo. é o que eu sempre falo, eu acho que assim, a gente precisa entender o mínimo, nunca ser passado para trás da vida. Sim. Né? Pô, de contexto geral mesmo de vida, não quer ser passado para trás de nada. Você conhece um pouquinho de tudo. Sim. Tu conhece um pouquinho de política, de economia, de tudo. Sim. Né? Daquilo. O Lázaro fala, né, que se você só contratar gente que é melhor do que você pra fazer, agora você vai ser passado pra trás e você não tem como reclamar. Daí, mas puta, contrata. Você não sabe fazer. Você não sabe ver, você não sabe nem analisar. O melhor, você não sabe questionar. Eu acho que ele tá sacando. Às vezes ele te fala alguma coisa e você não sabe nem falar pra ele onde tá errado, porra. Ele não vai saber, você não sabe também. Aí normalmente onde você mata o processo. Fala, vai dar bom não. Melhor não fazer. Não fazer. Aí muita gente esbarra, não. Ué, Com certeza. um dia a galera podia abrir esse dado, né? Quantos projetos na logo devem ser fechados e devem ser interrompidos porque ali que tá. O cara não quer entender a lógica. Ele quer fazer no tipo assim, eu quero isso. Mas irmão, pensa do que precisa. Normalmente, não é só a casca do negócio. Porra. Não, e aí volta naquilo que a gente falou sobre o futuro. Volta naquilo que a gente falou sobre o futuro. Em que hoje. Tá de parabéns. Gravado, você vai? Cagada. Em que hoje é muito fácil você olhar e ter negócios. Puta, é muito fácil criar um SaaS. Tem muita gente vendendo curso de como fazer SaaS. Meu Deus, como você cria um SaaS no móvel e deixa em pé e vende? Beleza. O primeiro problema que der, como é que você vai resolver? Mas aí entra um negócio que é muito doido, que tipo, galera, existe mundo real ainda, porra. Existe mundo real, você não precisa vender as coisas, você precisa comprar, então assim. Não, e o SaaS é uma coisa muito boa, porque você vai vender, mas aí, pô, você precisa fazer nota fiscal, você precisa fazer um monte de coisa que você não sabe fazer. Isso é do mundo real, não é no mundo digital não. Desde quando eu me conheço, nota é nota, mundo é mundo. Mundo é mundo e nota é nota. Então assim, essas coisas precisam acontecer, então o mundo real ainda acontece. Então criar alguma coisa ainda precisa envolver, vender aquela coisa. Você tem que performar, porque senão não, só foi uma ideia. Você não cria uma empresa se você não souber venda, marketing. Não é não souber. Você pode fazer a empresa sem saber fazer. Mas você vai ter que se dispor a aprender. Ou ter dinheiro para alguém que vai saber. Mas aí volta naquilo, se você não souber nada, você está lascado igual. Eu acho que é que você não sabe nada tudo bem, agora não está disposto a aprender nada. É foda. Porque daí, meu amigo, aí isso é literalmente. Se der certo, isso aí. Não deu. Você literalmente. 7 aqui. Aí você continua. Passado para trás. Assim, uma coisa que a gente sempre falava, eu acho que a gente não tinha ideia na verdade disso, porque assim, a gente sempre achou criado. Uma coisa que a gente tinha esse problema. Aí, mano, performar é difícil pra caralho. Performar é difícil pra caralho. Não, olha a mãe. Olha tanto que a mãe deveria estar performando e não tá. É difícil pra caralho, velho. Então, assim, criar, no Lovel da galera, no Cloud da galera, tem uma cacetada de coisa. Mas e quantas dessas coisas já geraram dinheiro, já performaram, porra? Porque no final das contas é isso, você quer criar uma empresa pra quê? Pôr dinheiro no bolso. Então, eu acho que é uma distância tão grande. E talvez, principalmente o jovem, acho que o jovem é muito problema de criar. É que o jovem, ele tem problema de criar, que é bom, seu problema Mas é ele bom. não tem na cabeça do que vai ser ninguém agora. Você não está acostumado a falar com pessoas mais velhas, aí você vai falar uma coisa, e aí? É que a gente está acostumado a falar com gente mais velha que já fez, né? Só que a gente quer criar e fica, tá, e como é que eu faço? Só que o jovem tem ainda o problema de, beleza, você tem a mania de querer fazer,
só que acha que só criar tá bom. Pô, tem que performar, velho. Só tem uma conta no ROM dele pra fazer lá. Ou criar, pagar os créditos que não é barato lá e. Inclusive, aí a gente fala de decisão. Esse vídeo é uma decisão de performar também. Esse vídeo é uma decisão. Porque difícil pra caralho. é uma coisa que a gente ainda tem dificuldade. Sim. Que é fazer um vídeo. E desculpa, se a IA um dia fizer isso aqui, não sei qual vai ser o sentido da vida, porque é uma conversa de fato. Eu acho que isso ainda tá muito longe, porque a IA, por exemplo, Então o é isso. notebook LM do Google hoje faz podcast. Sim. Só que ele tá travado num contexto fechadinho. E, cara, ele vai falar sobre aquele contexto, ele não vai pensar sobre. Ele vai resenhar ali, e eu já acho bem legal, mas ele não vai performar, conversar, entender o assunto, entendeu? E é um pouco que eu falei com aquele rapaz hoje, né? Falei assim, cara, só pensar que assim, talvez muito provavelmente a IA não substitua no operacional, certo? Ela substitua a gente no operacional da empresa, mas eu acho que ela não vai substituir a gente, pelo menos não da forma como é efetiva o humano no sentido comercial, no sentido pessoal. Eu acho que isso vai ser. Eu acho que o calor, acho que nunca vai ter calor. Eu acho que não. Nunca vai ter calor. Porque assim, Pô, a gente já tentou, por exemplo, usar a IA, eu já tentei lá atrás, né? Pegar a IA para responder os leads, copiar a resposta do lead e jogar na IA. Puta, não tem calor. Não tem calor, não tem resposta. não, e eu te digo mais, porque assim, pensa lá. Olha o que é a IA hoje. Vai ser daqui a um ano, faça a minha ideia. Mês que vem. Dá pra fazer outra resenha dessa aqui um ano, porque assim, cara, provavelmente mudou muito. Porque eu acho que de fato o operacional não vai precisar não. Eu não vou precisar provavelmente mais podar nada. Hoje eu ainda preciso de alguma coisa. Podar não, né? Imputar. Imputar, né? Provavelmente não precisa imputar porra. Sim. Nem você. Nem eu. Nem eu. Mas, Só pensar, falar e deixar de moer. mas provavelmente performar ainda vai ter. Pô, é fazer um networking, é gerar uma conexão, é fazer uma conversa, é fazer alguma coisa. Eu acho que isso ainda é insubstituível. Então volta aqui. O mundo ainda é real. O mundo real existe, porra. Então não adianta só fazer mentir, puta, põe pra rodar. Põe pra performar. Produção de conteúdo, que é isso aqui basicamente que a gente está fazendo, é um ótimo termômetro disso. Para produzir, a partir do momento que você tem a audiência, você provavelmente vai conseguir vender qualquer coisa. E a gente deu o exemplo hoje dos caras do G4. Os caras no Stories eles levantam lá 400, 500, né? E faz. Agora, ele tem o benefício da audiência, ele tem a condição, ele tem o benefício da performance, então ele pode criar. Ele pode criar, ele performa Qualquer coisa para performar. Agora você criar e não tentar performar nada, porra, é escrever num papel e jogar no livro. Não, e eu acho que, como você falou, é o mal da nossa geração, é querer criar muito. Pô, é só você pensar na época de, sei lá, de videogame, quando você pegava e criava coisas novas, jogava coisas novas, criava um novo no Minecraft, ou conta nova em jogo para performar. Eu tinha um pouco essa pira de você chegava num nível legal, você pegava uma conta do zero para performar de novo. Só que é o mal da geração, é não ir até o fim com nada. Sim. Porra. Vai até o fim com nada. E tenta procurar em alguma coisa depois do fim, né? Então, o jogo acabou. E aí? Aí o cara fica procurando, né? Você deu o exemplo do videogame, mas é isso. Tipo assim, você já usei um jogo, mas o cara fica procurando. O cara não tem, talvez, o próximo jogo. Depois ele volta naquela noite, vai uma coisa. Eu lembro de um jogo que eu gostava muito, que era o Far Cry Prime, que era da época dos dinossauros. E eu platinei esse jogo, tipo assim, todas as conquistas, eu tinha sei lá quantas mil horas lá desse jogo. Porque ele não era um jogo competitivo, né? Era só de história.
Mas os outros jogos da mesma franquia que eram tão bons quanto, eu não queria jogar. Eu queria jogar o mesmo, só eu tinha terminado. Só queria ver o que mais tinha ali. Também é um pouco ruim, né? Não é bom. Você deixou provavelmente aprender, assim, de ver os jogos novos. É um bagulho muito doido, né? Às vezes vai acabar não. E eu falo, talvez a mensagem disso seja não o seguinte, talvez. A gente podia estar indo no chat GPT, por exemplo. Não, é o que eu te falei, o chat GPT para mim morreu. Sim. É impossível usar o chat GPT. Se eles lançarem algo muito parecido com o Cloud, é isso. Eu até estava explicando, né, pra minha mãe. Ela perguntou, mas por que é tão diferente do chat GPT? Eu falei, parece redundante, mas a inteligência dele é diferente do chat GPT. Será que é como se ele tivesse algumas faculdades a mais? Tipo isso. Ou é como se ele tivesse vivido uns 200 anos de aprendendo isso? Acho que é isso. Não, só ele fala diferente, mas ele age. Eu acho que é isso que todo mundo quer dizer, talvez. Ele executa, né? Ele não fica só falando, ele não para de falar demais. A intenção é ali. Agora provavelmente você vai. Você não mata também. Faz esquerda aqui. Joga aqui, ó. Joga aqui, ó. Não. Cansei. Mas acho que é isso. Acho que a resenha sobre IA durante a sinuca era essa. Uma boa resenha. Acho que é isso. Valeu. A gente ainda não sabe finalizar um vídeo. Não. Mas pelo menos a gente começou. A gente vai aprender.